noite. Tá friozinho, né? Tá friozinho. Até a porta tá meio entreaberta, né? Tão frio que tá. Mas graças a Deus estamos aqui, não é mesmo? E o Senhor seja glorificado e que nos dê coragem para estarmos aqui nesses dias de frio e nos dias de calor também. Amém? Estamos aí então com a nossa série de mensagens, Jesus e eu. Então, dentro deste tema, nós estamos, que legal te ver, viu? Deus abençoe. E dentro desse tema, nós estamos desenvolvendo então sobre oração. Oração combustível para a alma. E então estamos aí na mensagem 28, né? Então já foram 28 mensagens no tema Jesus e eu, um encontro que vale a pena. E como nós estamos falando então, oração, combustível da alma, nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 5. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir. E à medida que você for encontrando, você pode se colocar em pé para a gente ler o texto. Mateus capítulo 6, versículo 5. É o mesmo texto da semana passada, mas nós vamos continuar o mês inteiro falando sobre oração, combustível para a alma. Mateus capítulo 6, versículo 5. Diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença entre nós, e nós queremos te rogar, Deus, as tuas bênçãos, e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir nessa noite. Abençoe cada família, cada lar aqui representado, Senhor, neste dia frio, mas que o Senhor esteja aquecendo os nossos corações para te servir a cada dia mais. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Pode sentar. Na outra versão que eu coloquei na tela aí, ela dá uma visão, é a mesma coisa, mas nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre alguns detalhes. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Então, nesta versão que eu coloquei na tela, eu coloquei justamente para dar essa impressão, para dar esse entendimento, para dar essa clareza. Ou seja, os hipócritas, nós vimos semana passada sobre isso. Os hipócritas, eles fazem o que não vivem. Então, eles gostam de se aparecer, se amostrar, para poder mostrar que são religiosos. E aí Jesus Cristo disse: olha, eu digo que eles não receberão outra recompensa além desta. Qual é a recompensa? De ser visto como religioso. Então já receberam o galardão. É pesado, é forte se nós pararmos para pensar nisso. Porque quando nós esperamos em Deus, nós somos abençoados nele. Quando nós queremos mostrar muitas vezes o que não somos, é onde nós perdemos. Por isso, nós precisamos ser pessoas fiéis ao Senhor e de forma
que nós entreguemos de fato a nossa vida a Ele. E na mensagem anterior, nós abordamos o início da oração modelo de Jesus, que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então essa foi a primeira parte que nós falamos semana passada. E quais foram as lições que nós aprendemos então? Primeiro, Pai nosso que estás no céu, que isso quer dizer relacionamento com Deus. Então nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, reconhecer quem é Deus. Hoje é dia dos pais, e nós temos um Pai que é Pai de todos nós, por isso nós somos irmãos. E Deus, o nosso Pai, nós temos que entender que precisamos ter relacionamento com Ele. Segundo, santificado seja o teu nome, a adoração. Então precisamos, nós vimos na semana passada, nós precisamos ter relacionamento com Deus e também ter uma vida de adoração. E terceiro, venha o teu reino. É o alinhamento com o propósito de Deus. O que Deus quer que sejamos, o que Deus quer que seja feito. E nós precisamos, de fato, fazer a vontade de Deus. E nós vimos também a diferença entre Mateus, que ele registra esse ensino de Jesus, e ele estava ensinando a uma multidão. Então Mateus registrou isso no seu evangelho, anotou ali que Jesus ensinou. Mas também nós tivemos isso registrado por Lucas. Só que Lucas já é um outro evento, é a mesma oração, o mesmo ensino, em momentos diferentes, e ali já foi mais intimista. O que é algo intimista? É algo mais restrito, é algo mais ali ensinado a poucos, é uma exclusividade. E então nós vemos que Jesus Cristo, ele ensina independentemente da quantidade. Jesus ensina independentemente da quantidade. Jesus Cristo nunca se impressionou com a multidão. Sabe o que acontece? Na multidão, muitas vezes nós perdemos o foco. Muitas pessoas seguiram Jesus, muitas pessoas tocaram em Jesus, muitas pessoas foram atrás de Jesus, não pelo que ele era, mas pelo que ele podia proporcionar. E hoje não é diferente. Não é diferente. Mas Jesus, ele não se preocupa com quantidade. Também vamos continuar agora a aprender algumas lições do que Jesus tem a nos ensinar. Então, Jesus tem muito a nos ensinar, amém? Então vamos continuar estudando e aprendendo. Então, quarto ponto: seja feita a tua vontade. Vamos lá para o capítulo 9, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós estamos de fato orando e pedindo e querendo que isso seja uma realidade em nossas vidas? Será que eu posso de fato falar: Senhor, seja feita a tua vontade? Jesus é Deus, e Ele, como Deus, Ele foi submisso ao Pai, que também é Deus, ou seja, Ele é o mesmo. Mas existe uma hierarquia, existe funções da divindade, e onde Jesus, ele foi submisso ao plano que ele mesmo construiu em sua divindade como Pai.
Ele construiu um plano, e esse plano era de salvar a humanidade. Esse plano era de redimir a humanidade caída. E ele foi submisso. Jesus. E quem sou eu para ordenar alguma coisa a Deus? Quem sou eu? Vocês estão aqui? Amém. O pessoal está meio, né? Tá frio, né, irmã? O pessoal tá meio frio. Imagina se essa porta tivesse aberta aqui, hein? Então, gente, Jesus foi submisso. Então eu devo ser submisso porque eu sou exemplo da humanidade. Porque eu tenho que ser testemunha de Cristo. Embaixadores de Cristo nós somos. E o embaixador faz o quê? Anuncia o que Cristo é para nós. Então, quando eu fui fazendo um estudo em cima desta seja feita a tua vontade, ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu fui buscar no original esse texto, esta palavra faça-se, e é o ginomai, que é uma das traduções, é aparecer na história. Interessante. E eu gostei dessa definição, e ela faz muito sentido nesta oração. Faça-se a tua vontade, apareça na história a sua vontade, o seu nome, o teu reino, tanto na terra quanto no céu. Se a gente parar para pensar e trazer esses pedaços, assim como o Sérgio falou de manhã, na mensagem, e nós extraímos, cada vez que nós estudamos um texto, às vezes a gente passa direto, mas eu quero extrair o máximo. Sabe aquele caldo de cana? Que o pessoal vai passando a cana e não tem mais suco, mas eles vão passando a cana? É sim, extrair tudo para nosso aprendizado. Então, o que deve aparecer na história é a minha vida ou a sua vida, ou a vida de Deus? O que deve aparecer na história? Quando as pessoas olharem para trás, quando nós passarmos, se Jesus Cristo não nos buscar antes, mas quando o tempo passar até, o que nós vamos olhar? O que o pastor Ricardo fez, ou o que Deus fez através da vida do pastor Ricardo? O que o pastor Steve fez, ou o que Deus fez através da vida do pastor Steve? Entende? O que o irmão José fez, ou o que Deus fez através da vida dele? É isso que nós devemos entender. Se nós entendermos isso, nós não queremos glória para nós. Nós vamos simplesmente cumprir essa frase, esta definição na oração moderna de Jesus: Pai nosso, seja feita a tua vontade, que apareça, enfim, na história o nome de Deus, o nome de Jesus a cada dia. Não nós, mas Ele, que nós diminuamos e que Ele cresça. Então, falando sobre submissão, a primeira coisa sobre submissão é o reconhecimento da soberania de Deus. Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9, você pode abrir e ler, eu vou começar a mexer com vocês aí. Isaías, capítulo 55, versículos 9 a 10. Orar, seja feita a tua vontade, admitir que Deus sabe mais e melhor do que nós, em todas as áreas das nossas vidas. Então, Isaías, quem puder, quem achar pode ler. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Então, os pensamentos do Senhor, eles são maiores e melhores do que os nossos. Foi a água que me engasgou. Então, nós precisamos entregar a nossa vida, ser submisso a Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Amém. Quantas vezes nós passamos à frente de Deus? E você que é mais antigo na fé, você vai poder enumerar quantas vezes isso já aconteceu na sua vida. Quantas vezes nós passamos à frente de Deus e acabamos mal? Não é? Quantas vezes nós damos com água, com burro na água, né? Como é que chama? Como é que é essa expressão? É isso mesmo, né? Dando com os burros na água, deu tudo errado. Quantas vezes deu tudo errado porque nós não fizemos o que era para ser feito? Nós fomos teimosos. Como somos teimosos, não é? Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. A rendição pessoal diária. Eu preciso, meu irmão, minha irmã, eu preciso me render pessoalmente a Deus, diariamente, todos os dias da minha vida. Mateus capítulo 16, versículo 24, você pode ler aí também. Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha o que Jesus diz. Neste momento, se você achar, você pode ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo. Eita, coisa ruim de fazer, hein? É difícil. Negar a minha vontade, deixar de fazer o que eu quero fazer para fazer a vontade de Deus. Mas saiba, é a melhor coisa que podemos fazer, porque nós temos uma recompensa, e não somente por causa da recompensa, mas é porque é o que é melhor para nós. Eu estava vendo hoje um vídeo de um médico, e o filho dele também se tornou médico. E ele todo orgulhoso de ter um filho na mesma profissão e fazendo ali um legado, né, seguindo o legado do pai. Não é legal isso? Você ter um filho que, mesmo que não seja o seu legado, mas que você falou um dia lá atrás: eu vou formar o meu filho, a minha filha. É ou não é? E não é legal você ver o seu filho, a sua filha estudando, exercendo uma profissão, sendo bem sucedido na vida? É ou não é? É o que nós queremos. Mas como é triste quando o filho é rebelde, a filha é rebelde e nos deixa triste, não é? Assim é com Deus. Nós somos filhos de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. E agimos como filhos rebeldes, filhos que não ouvem os seus pais. Então, fazer a vontade de Deus é ser, então, ter o reconhecimento da soberania de Deus e nos render a cada dia aos seus pés, a sua palavra, tomar a cruz e seguir a Jesus. Harmonia com a vontade revelada nas Escrituras. Como, olha só, como hoje tem o pessoal buscando experiência. As pessoas
não querem mais estudar a palavra. As pessoas querem simplesmente que Deus apareça e fale com ela de uma forma, em sonho, através de revelações. Gente, cuidado, porque Deus, Ele fala a nós através das Escrituras. E o que você ouvir de alguém tem que estar nas Escrituras. Um dia uma pessoa veio dar uma revelação ali, uma profetada para mim, e eu deixei falar. Terminou de falar, eu falei: agora vamos fazer o seguinte, abre a Bíblia e me mostra isso que você falou, onde está na Bíblia. Nunca mais, depois daquele dia, nunca mais apareceu um bendito para dar uma revelação para mim. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não conseguiu me iludir. E se você for iludido por esta linha, amanhã vem outra revelação, depois vem outra revelação. E cuidado, porque as revelações do Senhor estão na palavra. O que nós estamos fazendo aqui nós estamos profetizando na vida de vocês. Profetizando o quê? A palavra. Aprendendo o que é ser feita a vontade de Deus. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Isso é submissão, está na palavra. Eu não estou falando da minha vida, eu não estou falando da vida de ninguém, de experiência de ninguém. Simplesmente eu estou falando da palavra. E aí eu estou profetizando na vida de vocês o que está na palavra, a submissão. Então, ter harmonia com a vontade revelada nas Escrituras. Aí você abre a sua Bíblia em João 17:17. Olha só o que é a palavra de Deus. João 17:17. Quem achar pode ler. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. O que a Bíblia diz? Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Irmãos, está claro aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, mas nós queremos muitas vezes buscar mais. Nós queremos buscar algo sobrenatural, mas o sobrenatural de Deus está revelado na sua palavra. Louvado seja Deus. Então a submissão é ter harmonia também com a vontade revelada nas Escrituras. Submissão também é disposição para obedecer antes de saber o resultado. Por que a gente instrui as crianças a irem para a escola? Por quê? Para aprender, para ser alguém na vida, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Nós já estamos numa geração que ela é praticamente 80% do país é alfabetizado. Mas o pessoal que é mais experiente do que eu, assim, o irmão Paulo Abel, o irmão Otaviano, são pessoal mais experiente, sabe que naquela época, quando vocês eram crianças, quantos adultos eles não eram alfabetizados, não é? O mundo vai mudando, mas se os pais de vocês não falassem isso, vai estudar, você tem que estudar, você estaria na alfabetização ainda. E eu tenho certeza que vocês ensinaram aos filhos de vocês, vai estudar. Meus irmãos, cada dia que passa, e aí as crianças vão estudar por quê? Mesmo sem saber o resultado, elas vão, porque elas têm que ir, elas são submissas aos pais. A
exigência da minha mãe era ter pelo menos estudar o colegial. Essa era a exigência da minha mãe. Ainda o colegial era até o 3º ano na minha época, né? Agora já são 9 anos, aí depois tem mais 3, não é isso? É isso, né? Antes era até a 8ª série, depois 1º, 2º e 3º grau. Agora vai até o 9º ano, e depois tem 1º, 2º e 3º, né? Aí 1 ano a mais estudando. É isso. Então, era essa exigência, mas nós seguimos adiante, fizemos mais. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de estudar mais, mesmo não sabendo qual vai ser o resultado. Nós temos que estar preparados. E a submissão a Deus é você estar disposto a obedecer a Ele, mesmo sem saber o que vai ser. Mas nós sabemos que vai ser o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus, Ele tem o melhor para nós. Olha que interessante. Lucas capítulo 1, versículo 38. Olha que interessante. A submissão significa dizer sim, Senhor, mesmo quando não entendemos plenamente. Abra e leia Lucas 1, 38. Um de cada vez para não dar confusão aí. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria sabia o que ia ser, mas ela foi submissa e falou: eu não sei o que vai acontecer, mas que seja feita conforme a tua palavra, a vontade de Deus. E quando nós estamos na vontade de Deus, meus irmãos, nada nos abala. Não é como aquele vídeo que o pessoal coloca a bala na água e fica, nada me abala, nada me abala. Não é isso. É não abalar. Nós não temos a estrutura abalada, porque o Senhor é a nossa rocha. Nós estamos firmados na rocha. Ele é o nosso alicerce. É a Ele que nós devemos ser submissos, porque nós sabemos que o melhor está nele. E o melhor de Deus não está por vir. Porque as pessoas falam, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. E é Jesus, o nosso Salvador, que nos dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, segundo, que na verdade é o 5º ponto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer dependência. Dependência. O pão nosso representa as necessidades diárias físicas, emocionais e espirituais. Será que nós estamos dependentes do Senhor? Olha só como está a humanidade hoje. Qual é a doença do século hoje? Ansiedade. A depressão era do século passado, mas que o resultado da ansiedade é a depressão, porque a pessoa é tão ansiosa e a depressão é um amor próprio tão grande que a pessoa não aceita passar por aquilo que está passando. Isto é a depressão. E por que a gente vê hoje tantas pessoas ansiosas? Crise de ansiedade. Gente, tem gente na empresa sendo afastada por causa de crise de ansiedade. Gente, é uma doença, está dando afastamento. Porque as pessoas estão ansiosas. E o que Deus fala para a ansiedade? O que Jesus fala? Não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Deus dá para os passarinhos o que há de comer. Eles não trabalham, mas eles têm a comida dada por Deus. Por que Deus deixaria
a sua criação, a obra-prima da criação que é o ser humano, sem o recurso, sem o cuidado. Você sabe quando você ficou desempregado ou se você está desempregado nesse momento. E sabe que Deus, Ele cuida. Uma vez ficou eu e a Michelle desempregados. E Deus cuidou de nós. Eu já falei aqui, já testemunhei sobre este momento. Foi um momento bem difícil, mas é um momento de dependência. Naquele momento, foi o momento que nós mais nos alinhamos à vontade de Deus, na questão de trabalhar para o Senhor. Nós decidimos trabalhar para o Senhor e confiar no Senhor. E aquilo foi um ensino muito grande nas nossas vidas. Mas eu não desejo que você passe por essa situação para depender de Deus, para entender. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra os exemplos bons e exemplos ruins. Mas nós precisamos entender, precisamos ter dependência do Senhor. Assim como Jesus disse na sua oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É reconhecer que Deus, Ele é o nosso provedor. Reconhecimento de Deus como provedor, é Deus que provê, meus irmãos. Sabe o que a gente tem de... isso é nosso, como ser humano. Nós colocamos a nossa confiança no nosso trabalho. Mas quando Deus quer, nem trabalho a gente consegue. Não é, Cris? Mas quando Deus quer, trabalho não falta. E nós somos supridos. Entenda isso. É dependência de Deus. Dependa que Deus é o nosso provedor. Não importa como estamos. Não importa qual é a situação da nossa vida, se estamos com um salário de 10, 20 mil reais, ou com um salário mínimo de 1.500 reais, ou trabalhando de bico para sobreviver. Deus é quem provê. Ele é o seu provedor. Se você entender isso, pode ter certeza que você está na dependência de Deus, e Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar. Poderíamos ir para o Salmo, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós poderíamos fazer aqui um estudo aprofundado, uma exegese daquele texto, mas não é o caso. Nós estamos na oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, o cotidiano, Jesus ensina a viver um dia de cada vez, confiando em Deus como provedor. Um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Um dia depois do outro. Obviamente que precisamos ter planejamento. Obviamente que precisamos nos organizar com foco em algo e seguir adiante. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o motivo das nossas ações, se o Senhor não for a razão e a nossa confiança, o nosso castelo vai ser como um castelo de areia. Quando criança, ou mesmo adulto, você foi na praia e você fez um castelinho de areia, mas a água vem e leva embora. Assim são as nossas vidas, se nós não dependemos do Senhor, se nós não entendemos que é Ele quem nos dá dia a dia. Como eu disse sobre a ansiedade nós não dependemos de Deus. É uma doença, sim, mas existe o início disso. E se confiamos em Deus, certamente Ele vai suprir todas as coisas. Confie.
Você não consegue mudar o passado. Ok? O passado já aconteceu. Não dá para voltar os cabelos na sua cabeça, Zé. Só se fizer implante, agora dá, né? Tira o cabelo daqui e implanta aqui. Já tem hoje a tecnologia. Mas voltar naturalmente não vai voltar. Não vai ser como a grama que queimou quando a gente fez a fogueira e ela volta a ficar verdinha de novo. Não vai. O futuro, nós não conseguimos saber o que vai acontecer. Deus sabe. Mas nós podemos fazer o presente, dependendo do Senhor. Por isso que o presente, a palavra presente, é um presente. Nós recebemos um presente de Deus. E o que nós temos feito com esse presente? Devemos depender exclusivamente do Senhor. 1 Crônicas 29, 14. Quem tiver pode ler para nós. Reconhecimento de Deus como provedor é esta petição. Reconhece que todo o sustento físico e espiritual vem de Deus. E em 1 Crônicas, está lá, 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisa semelhante? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, tudo vem de Deus. Amém ou não? Amém. E o que é dele é o que damos, ou seja, é dele, não é meu. Nós damos o que é dele. Ele nos deixa desfrutar, tudo vem dele. Tudo vem dele. Nós temos a mania de colocar como recompensa ou mesmo como situações de mérito nosso. Então é por mérito que eu estou na empresa tal é mérito meu. Não. Tem tanta gente melhor do que nós por aí. Tem tanto gerente financeiro melhor do que eu. Mas o Senhor me colocou naquele lugar. Não foi porque é um mérito meu, mas foi porque Ele me colocou lá. Tem tanto pedreiro melhor que o Cris, mas Deus tem dado a bênção de fazer o melhor, como se fosse para Ele. Tem tanto engenheiro melhor, Robson, mas Deus é maravilhoso e te colocou aonde você está. E foi Deus. Tem tanto cara de logística melhor que você, Sérgio, mas Deus te colocou. Se a gente entende isso, que tem gente melhor do que eu, é também dependência. E saber que eu preciso fazer mais, e buscar mais e melhor, e usar de excelência. Tem tanto pastor melhor do que eu, mas Deus me colocou aqui. Mas poderia ter outros melhores do que eu, mas foi Deus. Porque não foi os irmãos que escolheram, foi Deus. É Deus. Tem tantos irmãos melhores do que nós, mas Deus nos colocou aqui para sermos melhores dia após dia. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos ser humildes. E não é falsa humildade. Precisamos avançar, cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Falando em cuidando uns dos outros, o irmão Cris tem um recado para dar para os homens hoje à noite, né? Hoje à noite, depois do culto, conversa com o irmão Cristiano, que a gente tem uma missão aí de homem de Deus. Dependência. Dependência diária não acumulada. Nós temos que depender do Senhor todos os dias e não ir acumulando a dependência. Olha só que interessante. Jesus ensina a confiar dia a dia, como o maná no deserto. Era dado apenas para cada dia. Lembra do maná no deserto? Se o povo guardasse para o outro dia,
Estragava. Isso é dependência. Irmãos, nós vimos aqui exemplos de cura de câncer. Amém? Mas nós também perdemos pessoas por câncer. Nós vimos pessoas sendo curadas do Covid. O pastor Daniel é um exemplo, que ficou internado lá, ó. E ele disse uma vez para mim que ele já tinha feito a oração de entrega. Ô Senhor, já me leva. O pastor Silas foi a mesma coisa. Não aguentava mais ficar no hospital, me leva. Mas Deus não levou, porque a vontade é dele. Mas perdemos queridos também pela Covid. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos depender de Deus dia após dia, porque uma enfermidade vem e nos leva de uma hora para outra. O pastor Fausto, em uma semana, imagina, a gente está aqui hoje e chegar domingo que vem é o velório de um dos irmãos do pastor, sei lá. Nós não queremos, amém? Mas pode acontecer. Tudo está na mão do Senhor. O meu pai morreu em uma semana. Na segunda-feira ele foi internado, no domingo ele morreu. E assim, estava bem, entre aspas. Foi internado, em uma semana veio a óbito. A nossa vida não é nada, irmãos. Salomão falou que a nossa vida é como um vapor. E a gente é tão prepotente, tão arrogante. Estava falando com a Michelle, vindo para cá, olhando os condomínios, né? Porque tem muito condomínio no caminho de Datuba para cá. Aí eu fiquei pensando, como eu trabalhei, eu já fui gerente de condomínio, shopping, eu fiquei pensando, nossa, seria legal eu estar trabalhando aqui no condomínio. Mas na hora veio o pensamento, na hora. Mas esse pessoal é tão rico, que é tão arrogante, que humilha as pessoas. Não seria legal eu ser gerente de um condomínio desse, não. Ficar sendo humilhado, porque as pessoas ficam bravas e humilham umas outras. Por quê? São arrogantes. Porque são autossuficientes no seu dinheiro. Mas o dinheiro não salvou Silvio Santos. O dinheiro não salvou o Gugu, o Arlindo Cruz, que acabou de morrer. Então, o dinheiro não salva não, gente. Quem salva é Jesus. E o plano está na mão de Deus. É Ele que sabe o dia que nós iremos. Mas eu rogo a Deus para que nós não passemos por esse período de morte, porque Jesus ele está perto a nos arrebatar a igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Como eu digo, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O Elias quer morrer, né? Vamos orar pelo Elias, que não está aqui hoje, né? Pela Iris, né? Então, assim, eu não quero morrer, não. Eu quero ser arrebatado. Não é? Eu quero ser arrebatado, o Senhor está aí. Gente, não é nem por mim, é pela minha família. E pensa, minha filha ficando órfã, minha esposa ficando viúva, tudo bem, pode ter um consolador depois, mas ela disse que não quer um consolador, mas vai, né? O pastor vai embora, o marido vai embora, e depois vem o consolador, né? Aí, ó. Mas é assim. É assim. A vida segue. Mas deixar as pessoas que nós gostamos e gostam da gente é triste. Eu não gostaria de perder nenhum de vocês. Eu não gostaria. Eu oro a Deus para que nós não tenhamos velórios, que é difícil. O ser humano não foi preparado para a separação, para perder. Não foi. Mas nós somos preparados para nos encontrar com Cristo. Amém. Vamos depender dele, amém? Amém. Dependência diária e não acumulativa.
Mateus capítulo 6, versículo 34. Como eu disse aqui, basta cada dia o seu próprio mal. Aí, Mateus capítulo 6, 34. Lê para nós aí, quem puder. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está vendo? Não estejam ansiosos. Confie em Deus. Deus, Ele vai fazendo o melhor para nós. Ele tem o melhor, por mais que seja difícil, mas o melhor de Deus Ele vai fazer em nossas vidas. Não o melhor de Deus, mas o melhor para nós Deus vai fazer, porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Entenda. O pão nosso de cada dia é a inclusão da comunidade nas nossas orações. Precisamos, irmãos, como igreja, orar uns pelos outros. Quem dera que nós pudéssemos todos os dias ter só agradecimento, mas nem sempre é assim. As nossas petições e súplicas, nós devemos orar uns pelos outros. É como eu disse aqui, tem quarta-feira que eu venho arrastando para cá, arrastado, mas eu venho. E quando eu chego aqui, às vezes eu vejo um irmão, outro irmão, uma irmã com uma dificuldade maior do que a minha, e aí eu falo: Senhor, quem sou eu? Só tenho a agradecer, não tenho nem coragem de pedir, porque Deus tem feito tantas coisas por nós, irmãos. E às vezes nós reclamamos tanto. Dependa de Deus. E vamos orar. A dependência é dependermos uns dos outros, dependendo de Deus, orando uns pelos outros, entendendo que Deus, Ele é quem faz. Amém ou não? É Ele quem faz. Olha que interessante ao dizer nosso pão, ou Pai Nosso, o pão nosso. Aprendemos a orar não só por nós, mas também pelos nossos irmãos necessitados. A cesta do amor é orar pelo pão nosso, não pelo meu pão. O meu pão, não. O pão nosso. Deus é nosso. O pão é nosso. A vontade de Deus. Oremos pelos nossos recursos. Irmãos, eu não sei. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo que nós precisamos e queremos fazer nesta casa de oração, nesse prédio. Eu levei o Givaldo lá em cima. Quem aqui já foi lá no último andar? Quem nunca foi, na verdade? Quem nunca foi? Ó, 1, 2. Eu convido vocês a fazer um tour comigo no domingo, tá bom? Vou levar vocês lá na laje. E vocês vão ver o tanto de obra que nós precisamos fazer. E o Oswaldo ficou assustado. Pastor, vai gastar um dinheiro aqui. Não tem nem contrapiso. Nós temos um espaço que nós precisamos. Vocês viram que bênção os nossos adolescentes? De manhã a classe dos adolescentes. Olha, eu não sei, não consegui contar, mas tem uma galerinha boa aí, hein? E nós precisamos de espaço para interter, para apoiar, para ajudar, para ensinar. E o meu desejo é lá no último andar ter um espaço de jovem. Um espaço de jovem com um videogame, uma televisão, com uns puffs ali, com uma mesa de pibolim, sabe? Um lugar para poder, uma biblioteca ali, então alguma coisa interativa. A gente precisa fazer alguma coisa, mas está na dependência de Deus. É como a nossa grade. É Ele que vai providenciar, e eu tenho fé nisso. É Ele que providencia. Mas se a gente não colocar as mãos no arado e fazer, o arado não vai sozinho não. Tá bom?
Deus tem nos dado recursos, nos dado pessoas para fazer. O arado não vai sozinho. E quem põe a mão no arado não pode olhar para cá. Outro dia a gente fala sobre isso. Devemos depender e orar uns pelos outros. Um tempo atrás nós tínhamos aqui um casal que os dois estavam desempregados, mas Deus proveu. Irmão José e irmã Rosinha. Hoje os dois estão trabalhando. E os irmãos deixaram de fazer as coisas na igreja, deixaram de vir para a igreja porque estavam desempregados. Moram tão longe, né? Mas é isso, irmãos, é depender. Glória a Deus que hoje os dois estão trabalhando. Era pedido de oração. O Zé não gosta muito que a Rosinha trabalhe não, mas estão os dois. Pelo menos conseguem mais recursos, conseguem mais rápido com os objetivos dos dois. É assim, irmãos. Dependência, orando uns pelos outros, e Deus, Ele faz a obra em nós. Compreensão de que o pão é físico e também espiritual. O pão inclui alimento material e o alimento da alma. E qual é o alimento da nossa alma? A palavra de Deus. Ela é o alimento da nossa alma. A oração é o combustível, mas a palavra é o alimento. Nós precisamos, entre aspas, comer a palavra. Lembra no profeta que fala que comia? Né? Eu sou um pouco ruim de Velho Testamento, tá? Então eu não vou lembrar o nome, mas tem esse registro, né? Quem já assistiu aquele filme bem antigo, porque já ficou antigo, viu? O livro de Eli. Já ficou antigo. Mas o livro de Eli é bem isso. Eu não vou contar aqui, porque se você não assistiu, vai lá e assista, né? Senão eu vou estragar às vezes a gente estraga, né? A surpresa dos irmãos, das pessoas, né? Mas não, então às vezes tem uma pessoa que assistiu o filme e a gente já assistiu o filme junto, e já começava a contar o filme. Aí não dá. Você já assistiu, agora está contando o filme, deixa eu assistir. Aí não dava vontade de assistir mais, né? Imagina, vou chegar aqui, ô Zé, vamos assistir o Zé assistiu o filme La Forja. Se eu for assistir a Forja com o Zé, eu tenho certeza que o Zé, vai acontecer isso, ó. Não precisa contar. Mas ele foi impactado. A Forja, né, lá na casa do irmão Cristiano. Mas nós precisamos entender que o pão, ele é um alimento material e também para a nossa alma. Mateus 4,4 diz assim, já que eu estou aberto aqui, já vou ler para os irmãos. Mateus 4,4, está pertinho aqui. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso, depender do Senhor, depender de Deus. Quero concluir aqui com algumas frases. Primeiro aqui, esse Wynne-Malugu, que é o autor do livro que eu até recomendei no grupo da igreja. Se você não está no grupo lá no WhatsApp, lá é somente para mandar informações devocionais. Não tem lá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquele grupo com um monte de mensagem. É um grupo importante. Você depois procura a gente inclui você lá. E esse autor do livro, como eu recomendei a leitura do livro, ele diz o seguinte: a oração é o trabalho mais importante que um cristão pode realizar. É por meio dela que Deus transforma o impossível em realidade. Quantas pessoas entregaram a vida para Jesus e quantas vezes nós oramos por essas pessoas? Naquele vídeo, uma Rosinha que eu mostrei para você, tem um irmão Atil.
Pode ser que ele assista depois o vídeo, ele está colocando, vai para o canal da igreja, né? Mas o irmão Atinho foi também oração. E ele é o pai do Romário. E o Romário um dia apareceu lá na igreja. E eu não estava na igreja nesse final de semana, não sei, acho que eu tinha ido para algum lugar. Na semana seguinte eu cheguei, ele foi o primeiro a chegar na igreja. Já estava lá quando eu cheguei. E, tudo bem, tá lá, não, é Romário. Você é de alguma igreja? Eu sou. Qual? Desce. E eu não tinha vindo no domingo anterior. Você é de qual igreja? Eu sou dessa aqui. Foi decidido. Ele achou na internet a igreja, foi lá fazer uma visita, gostou e ficou. E foi uma bênção. E o pai dele, ele era um religioso católico, sabe, de ter santo e tudo. E a gente fazendo estudo na casa dele. Ele foi o primeiro, depois foi a cunhada, depois o irmão, depois a mãe, e o pai foi o último. E o pai levava a família na porta da igreja e ia embora. Levava e buscava. Esse era o pai, para você ter uma ideia. Não queria nem saber de entrar na igreja. Até que um dia, lá na casa deles, Deus encontrou, o Espírito Santo encontrou ali o irmão ativo e ele entregou a vida para Jesus. Fazendo isso tudo. Está vendo a importância de estar nos lares? Por isso, nosso objetivo no ano que vem, a gente começar os trabalhos de sexta-feira nos lares, por conta disso. Às vezes a pessoa não quer entrar, porque tem um paradigma, não, igreja. Irmãos, vocês vão ver que vai ser uma luta. Então, olha, tá? Porque semana que vem vai ser a entrega das medalhas, dos troféus, mas vai ser uma luta. Porque as pessoas falam, eu vou entrar numa igreja. Tá? Então, assim, nosso objetivo, nosso plano é de ter aqui pelo menos 150 pessoas do projeto. Mas se não acontecer, não se frustre, porque faz parte do trabalho do inimigo afastar as pessoas da comunidade. Então venha, viu? Porque senão a gente vai ficar aqui com pouca. Venha domingo que vem. Seja bênção. E já tem o plano B. Então já falei com o irmão Ed, já tem o plano B. Caso tudo que a gente está planejando dê errado, já tem o plano B. O culto segue normalmente. Tá? Então o culto segue normalmente. E nós precisamos orar, irmãos. E a oração é onde Deus transforma o impossível em realidade. O pastor Marcelo me disse, mais uma vez, ele não cansa de dizer, e ele falou, manda um abraço para a igreja, não deixa a igreja com raiva de mim, porque ele fica brincando, né? Não deixa a igreja ficar chateada comigo não. E ele sempre comenta, a Cristiana é uma bênção, eu batizei ela, e a gente orava pelo Cristiano, que era um pingaiada. E olha aí, Deus transforma, não é? Glória a Deus. O homem hoje é professor na escola dominical, é um dos pregadores oficiais da igreja. Isso é bênção, irmãos. É Deus que transforma. É Deus que transforma. Confie. Dependa. Tim Keller, ele disse o seguinte: a oração do Pai Nosso é tão repetida que muitas vezes não prestamos atenção em sua profundidade, mas ela contém todo o essencial para a vida espiritual. Nós aprendemos só um pedacinho até agora. Serão 10 pontos. Então já foram 5. E nós aprenderemos 10 dentro deste mês. E agora aqui mais um, esse aqui é mais experiente, né? Olha lá, são um senhorzinho mais experiente, hein, Zé? A oração é como respostas modelo para a série de perguntas que Deus nos faz. E aí ele ainda segue, depois dessa expressão, eu falei, mas
como eu vou explicar isso, né? Então, o Jay Parker, ele disse isso, e aí eu vi aqui a continuação desse assunto. Então, primeiro, a pergunta de Deus: o que você pensa de mim? Deus pergunta: o que você pensa de mim? E a resposta é: Pai nosso que estás no céu. O que você realmente mais deseja? Que o teu nome seja santificado, que venha o teu reino. O que você está pedindo agora? Provisão, perdão e proteção. Por que você ousa pedir isto? Porque sabemos que o Senhor pode fazê-lo, e quando fizer, isto trará glória ao teu nome. Amém. Olha, que bênção, tudo isso numa oração. Uma oração, um modelo do Pai Nosso. Então, meus irmãos, uma oração que funciona é uma oração de alguém com uma vida submissa ao Senhor, consagrada ao Senhor. Além do que já aprendemos na última mensagem. E o que é a questão de consagrado? O que é consagração? Uma pessoa consagrada, ou um homem consagrado, ou uma mulher consagrada. Com o sagrado, é estar com o sagrado. E quando estamos com o sagrado, nós temos submissão ao Senhor, nós temos uma vida que agrada a Deus. E para uma oração ser efetiva, primeiro, comunhão com Deus. Pai nosso, comunhão com Deus, santidade. Nós precisamos andar em santidade, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que nós pedimos perdão a Deus e entramos na sua presença. E a santidade não é por causa de mim ou de você. Não é o Paulo Abel que é santo, é Jesus que é santo e que está na vida dele. Não é a irmã Marta que é santa, mas é o Senhor Jesus que está na vida dela, que a transforma como santa na presença de Deus. E assim por diante. Alinhamento com a visão de reino. Nós temos que entender e estarmos alinhados com Deus nesta visão de expandir o reino. Submissão ao Senhor, como nós aprendemos hoje, e consagração ao Senhor. E quando nós somos consagrados, nós estamos com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que tomemos uma posição firme ao lado do Senhor, digna do nosso chamado. Se você recebeu Jesus como Salvador, somos filhos. Amém. Somos filhos. E Ele vai olhar para nós como filhos amados e, com misericórdia, ouvir o nosso clamor.